Olá a todos, aqui mais um novo vídeo sobre como colocar forro de PVC. Eu tenho já 3 vídeos, são vídeos antigos e eu vou fazer um forro diferente de uma outra forma aqui em casa, na cozinha. Então passarei aqui algumas dicas mais atuais e uma nova maneira de fazer. Lembrando que eu tenho já esses 3 vídeos que eu abordo o tema calor, você pode colocar isopor, formas de prender, algumas outras formas. Enquanto eu não farei um vídeo novo sobre essas formas, é só você dar uma olhada no canal, na descrição do vídeo você tem a playlist. Eu normalmente ponho a playlist, que é? Em todos os canais tem, você vai lá em playlist e eu mantenho separado todos esses temas. Então você dá uma olhada lá que eu tenho forma de prender com arame, parafusado, sarrafo colocado no teto, uma grade abaixo. Dou exemplo de forros que eu coloquei já há praticamente 10 anos, estão impecáveis. Então tudo isso daí você vai achar. Mostro também um pouquinho como usar o metalon, prender com arame, ou como eu falei, até com um grampo de grampeador, tá? Então esses outros detalhes que eu não tiver aqui, você só procura na playlist. Nesse daqui eu colocarei também numa laje, diretamente na laje, só que eu não usarei madeira nem metalon, eu vou fixar diretamente na laje, ou com cola, e eu vou mostrar para vocês como é possível prender com a cola, furando a parede e pondo um toquinho de madeira e um prego, tá? Uma forma que vocês vão ver que fica bem resistente. Para quem não sabe, como é que é vendido o forro? O forro é vendido, você compra em depósito, normalmente depósito de materiais de construções, em algumas lojas você pode achá-lo dessa forma. O nome disso aqui é tala, tá? Essa tira maior aqui, o nome é tala. Ela pode ser como esse daqui, ó, que tem um friso no meio. Quando você junta os dois, esse friso fica mais ou menos imitando o forro tradicional, que é de 10 centímetros. E existe foi os que eu fiz anterior, que é esse daqui, ele não tem divisão no meio. Então, esse é de um outro fabricante, eu não sei como é que vai ficar junto aqui, mas ó, esse aqui é diferente. Então, esse particularmente eu acho mais bonito. Quando você coloca, ele fica esses gomos, fica frisado com 10 centímetros. Esse aqui eu já não achei muito bonito em relação a esse. Então você pode achar desse modelo ou desse daqui, ó, depende do lugar que você comprar. Fora as talas, você também a opção de colocar, fica mais fácil e muito mais rápido de colocar, porque você não precisa acertar as talas diretamente na parede, ela é encaixada aqui dentro dessa forma. Isso aqui é chamado roda-forro. Isso aqui eu mostrarei como colocar essa parte todinha. Existe também, quando você vai fazer os cantos da parede, existe essa peça aqui. Quem não tem uma maneira de cortar legal, fazer uma meia esquadria bacana, isso aqui resolve. Também mostrarei aí detalhes de como usar isso aqui corretamente, tá? Isso aqui eu acho que é vendido como junta. Isso aqui é uma junta interna, tem a junta externa. Quando, por exemplo, você tem alguma viga saindo que você tem que fazer a meia esquadria externa, também tem um outro. Existe também uma emenda em alguns deles. Vamos supor, você comprou o forro, ele não dá dimensão, você não quer comprar, você pode emenda um topo no outro, tem uma emenda aqui que coloca assim. Se você não achar essa emenda, num dos vídeos eu tenho marcado como você pode usar um retalho de forro. Você pega uma parte dessa, eu cortei 2 partes e eu fiz uma emenda simplesmente com retalho de forro. Tem essa dica aí num desses outros vídeos aí. Por que colocar forro de PVC? No caso aqui, em todos as situações aqui em casa que eu resolvi colocar, por causa do teto. Teto, todo mundo sabe que ele é rebocado antes, depois a gente normalmente, a maioria faz isso. Quem não mora numa casa já nova, você está construindo, você mora num andar e reboca todo e entra dentro. E depois você vai pôr o piso em cima e é natural, com a carga toda e peso que você vai pôr em cima, essa laje press, ela começa a trincar toda. Então você pode pintar, fazer um monte de coisa, ela vai estar trincando sempre. Então é uma forma de reduzir isso. E outra forma, em termos
de gasto, de manutenção do lar, você colocou esse forro, ele é um forro, ele não pega sujeira, você consegue limpar. No caso aqui, nós estamos colocando na cozinha, porque a cozinha ela pega muita gordura. E você vai pintar, não tem como pintar, porque não tem como você tirar aquela gordura. Tá? Isso é natural das cozinhas, o vapor sobe, não tem como. Então, por muito que se limpe, vai ficando. Então chegou num ponto que não tem como. E não tem como você passar tinta por cima, a tinta vai descascar, não dá. Então nós resolvemos pôr o forro, porque o forro vai conseguir passar um pano com detergente e conseguir limpar periodicamente. Então, em termos de higiene e manter limpo, é muito, nós achamos aqui em casa que é muito melhor. Então, por isso que vai ser colocado. Outras formas de fazer, por exemplo, você tem um telhado, não tem como fazer, aí tem como você fazer uma grade mais baixa, tem como pôr isopor. Todas essas dicas estão nos outros vídeos. O que você precisa saber para comprar as talas? As talas são vendidas, normalmente tem lugares que tem de 6 metros, 4 metros e tem alguns lugares com 8 metros. Então, dependendo do tamanho, da extensão, do comprimento que você vai colocar, você pode optar por essas medidas. De repente, se tiver essa variação de medidas, é mais fácil, você não vai ter muita perca. O que você tem que olhar primeiro? A dimensão do lugar que você vai colocar. Se você vai colocar sentido longitudinal ou de atravessado. No caso da cozinha aqui, ela tem essa medida aqui, ó, 2 metros. Ela tem o sentido de comprido, 3,6 metros e desse lado aqui em diagonal, de atravessado, 2,30 metros, tá? Ou seja, 3.006 milímetros e aqui 2.300 milímetros. Aqui eu colocarei de atravessado, porque a cozinha ela está, em relação à casa, ficará melhor nesse sentido, porque eu vou colocar em outros cômodos. E no cômodo seguinte aqui eu preciso colocar nesse sentido, então porque na cozinha vai ser colocado de atravessado, mas no sentido longitudinal, como está a casa, fica uma coisa melhor. Assim como se eu fosse colocar, por exemplo, um assoalho, então o ideal seria colocar dessa forma. Então, partindo disso daqui, aí vou fazer o que? Contar só metro quadrado? Não, eu tenho que contar o comprimento, porque às vezes 1 metro quadrado não dá certo porque existe percas. Nesse caso aqui eu vou explicar o que aconteceu. Se eu fosse colocar com 3,6 metros, uma barra eu teria que achar a barra de 4 metros, ia ter muita perca. Ou uma de 6 metros não ia dar se eu fosse colocar, por exemplo, na de 3,6 metros, porque uma barra de 6 não ia dar, ia ter que emendar, ia ter que comprar aquelas emendas para colocar. Como eu estou usando com 2,30 metros, aí eu comprei a barra com 6 metros, porque de 4 também não daria. Então de 6 metros vai sobrar 2,30 metros, vai sobrar 70, sobrando tiras com 1,40 m, que é esse tamanho que eu tenho aqui. Eu guardo essas tiras que servem para colocar em um corredor, alguma coisa, ou num banheiro pequeno, porque não tem outra forma de fazer. Se eu não quero essa sobra, eu posso comprar as talas, a emenda e colocar a emenda, mas não fica uma coisa legal, porque isso aqui não é uma coisa tão cara de se colocar. Aí, visto isso, o que eu tenho que ver? Eu tenho que fazer a conta de atravessado. De atravessado, cada tala dessa, ela ocupa 20 centímetros. Então aí a conta é fácil. Eu pego 3 metros, como ela vai de atravessado aqui eu já sei que é 2,30, de atravessado são 3,6 metros, 3,10 metros mais ou menos, eu divido por 20. Vão dar 15,5 tala. Vamos lá, 16 talas. Cada placa dessa tem 6, não 2, então eu preciso de 8 placas, 8 talas com 6 metros, dá para fazer o forro. E sobrarão 8 tiras de 1,40 m que eu uso, dá para pôr em um banheiro, por exemplo. No caso do rodaforro não tem esse problema, porque 3,6 metros com 2,30 dá menos de 6. Então, como eu posso deixá-lo de atravessado, porque ele tem que seguir a parede, não tem como, então 2 barras apenas com 6 metros é possível eu fazer. No caso das cantoneirinhas aqui, das juntas, essas juntas, depois eu vou mostrar porque a facilidade dela, é mais fácil de colocar. Se você não usar isso aqui, é quase impossível. Se você não tiver as manhas de fazer as esquadrias, você não consegue fazer. Eu comprei 4, que são 4 internas.
Tem um lugar lá que ele tem um requadro, eu precisaria mais duas dessas e mais duas internas, duas externas. Eu não comprei, mas aí eu vou fazer a esquadria, eu mostro para vocês essa opção de fazer. No caso aqui, o que eu vou precisar usar de ferramenta? Como eu vou usar taquinhos na parede, eu preciso de algumas madeirinhas maciça 8x8, 8x8 por aqui tem uns 30 e poucos milímetros, pode ser 30 milímetros mais ou menos, dá. Você vai botar os pregos. Vou precisar de um martelo, uma furadeira de impacto. Essa aqui é uma furadeira de 400 e poucos watts, com impacto. É necessário um esquadro desse aqui simples mesmo, não precisa ser coisa muito sofisticada. Um arco e serra, espátula, arco e serra para cortar o forro, se você não tiver outra forma de cortar. Essa espátula vai ser usada no final e talvez para retirar alguma coisa, vocês vão ver usando. Pelo menos uma folhinha de lixa, eu tenho aqui uma madeira com a lixa, também vai me servir. Trena, de preferência uma trena larga, tem que ser larga porque ela não dobra tão fácil. E metro, precisa de ambos, porque tem alguns lugares que eu não consigo medir com ela. Essa daqui é necessária quando você vai tirar as primeiras medidas com exatidão para cortar, por exemplo, o rodaforro, você vai precisar disso, e o forro também. E necessário, provavelmente, em alguns lugares, duas pessoas para fazer. Senão você não consegue medir. Ao furar, você precisa usar os EPIs. O que é? O auricular e o óculos de proteção. É bom usar. Usarei um pouco de fita crepe em alguns lugares e também para pôr ali na máquina, proteger o mandril de cair terra dentro. Caiu terra dentro desses mandrilos, ele vai estragar, porque ela enrosca, depois você não consegue movimentar muito. No caso aqui, usarei a cola Heavy Dutch da Titebond. Essa cola eu já testei lá, porque tem gordura no teto, tá? Ela foi limpa, não está assim aquela gordura, mas ela ficou resíduo, não tem como. E eu testei lá, eu já colei uma madeira, vou arrancar a madeira, a gente vai ver a resistência que é. No forro, eu já fiz testes aqui, ó. Ela gruda muito, não sai, porque às vezes já tentei usar silicone em alguns lugares e ele não gruda, ele sai, ela não sai. Essa cola aqui é muito, ela é muito resistente. E ela tem uma vantagem, em alguns lugares você pode colocar e ela não solta. Ela já seca, gruda e já vai grudando a peça. Você precisa de uma chave Phillips e uma de fenda, porque você vai ter que mexer no lustre da cozinha, lá no suporte da lâmpada. Isso aqui é um furador. Isso aqui não acha para comprar, mas se você tiver alguma coisa aqui, ou uma chave Phillips que estragou, vai no esmeril, faça um furador, será necessário para fazer. Isso aqui é legal ter, ó. Se você não tem, você pode fazer uma com o esquadro aqui, dá para fazer. E ó, é duas madeiras, uma madeira interna, essa que eu fiz de MDF para cortar em esquadria se tiver necessidade. Tá? Eu tenho aqui com gabaritado para 22 graus e meio e 45 graus. Isso aqui também será necessário, você vai ter que mexer na iluminação e também possivelmente para os pregos, algum prego que não entra você vai ter que arrancar. Se você tiver um alicate desse de bico fino também vai ser útil, porque tem um lugar lá que eu vou bater prego e às vezes o prego não vai entrar, ele vai me facilitar. É necessário um punção como esse aqui é de triângulo antigo, fino, porque vocês também irão ver na hora que eu colocar alguns pregos. E eu tenho aqui mais, como eu tenho vários, eu tenho mais dois, ó. Esse largo vai ser para bater o prego e esse aqui tem a ponta fininha, vocês vão ver a utilidade na hora que eu usar. Bom, pessoal, de ferramenta é isso aí, começar a colocar e eu vou passando a vocês todos os detalhes e uma maneira mais fácil de você fazer. Faça você mesmo o forro da tua casa, é uma coisa simples, barata
E é muito legal, você fala, fui eu que fiz, eu que coloquei. Então, tentarei passar aqui de uma melhor forma que eu possa te ajudar a fazer o seu forro, faça você mesmo. Aqui a cozinha que eu estou colocando o forro, como eu já expliquei a vocês, com o tempo a gordura vai, aqui tinha tinta acrílica em cima, com o tempo ela vai grudando e não tem como tirar. Então, por isso que eu vou colocar o forro. E com o forro eu sei que a gente consegue passar um detergente e limpar de alguns em alguns meses ou de mês em mês e consegue tirar a gordura. Eu acredito que para manutenção do teto vai ser mais fácil, que a gente colocou já em alguns cômodos e nós vimos que é até fácil, né? Vamos testar aqui na cozinha e ver se vai ficar legal. Colocarei nesse sentido assim, ó, de atravessado. Por quê? Porque do lado de cá eu tenho a sala de jantar também. Devo colocar futuramente e como eu colocarei também nesse sentido longitudinal para ficar todo bem parecido ou simétrico. Nesse daqui vocês podem olhar pelo brilho as imperfeições que tem. Contratei um pintor para pintar e ficou, como vocês estão vendo aí, cheio de falhas. E aqui eu não sei, essa laje pré é muito antiga e a gente deixou para fazer o contrapiso e piso em cima depois de rebocado. E acabou trincando. Então isso aí não, é inevitável, você arruma e depois de um certo tempo começa de novo a trincar. Então eu colocarei o forro por causa disso. Por causa dessas imperfeições que o camarada fez aí, ó. Tá horrível. Feio demais, então a ideia é colocar o forro justamente por causa disso. Depois eu nunca preciso mais pintar. Então não tem manutenção. Fiz um teste aqui, se eu precisar colar com essa cola, Heavy Dutch da Titebond, vendida pela loja Tobras. E fiz um teste, colei, tentarei arrancar agora. Por que eu fiz esse teste? Porque eu tenho, aqui como eu falei para vocês, existe gordura. A esposa tentou limpar tal, não dá, mas sempre ficou um pouco. Então, para saber se... Porque eu já tentei colar algumas coisas, alguns plásticos com silicone e alguns plásticos simplesmente ele não cola. Aí eu fiz o teste e eu vi que já cola no forro. E vou tentar agora retirar. Isso aqui eu colei, passei o Heavy Dutch e só apertei e ele ficou. Tá? Então, como eu mostrei em outras peças da mesa que eu colei na parede, dependendo, se não tiver muitas imperfeições, muita força mecânica desigual, os alinhamentos, então você consegue pôr de boa. Então ele segura bacana. Ele arrancou a tinta, mas daqui ele não sai de jeito nenhum. Vocês podem ver que ele não sai. Então ele arrancou a tinta e ficou na massa lá em cima, como vocês podem ver, olha o buraco. E aqui eu coloquei um pedaço de MDF direto para fazer o teste. Ele arrancou a face do MDF, uma parte dele, mas a cola ficou grudada. Então, nesse caso a cola aqui está aprovada. Ela segura muito. A ideia de eu testar o que é? Para mostrar que é possível. Quem não quiser fazer da maneira, eu vou mostrar duas formas. Uma só colando, você compra um tubo desse daí, tenta colar, ou fazendo de outra forma que é furando. Então a cola está aprovada, ela gruda na tinta que tem um pouco de gordura e ela gruda no MDF também e no forro de PVC também. Dicas para se você precisar cortar essa peça daqui, ó. Eu já tenho isso nos vídeos antigos, mas eu vou reforçar aqui. Uma caixinha de meia esquadria feita de MDF mesmo. Aqui está colocado uma tira por dentro e essa aqui por fora, porque a hora que eu faço os cortes, senão ela secciona aqui, não dá certo. Então tem que ser essa por dentro e essa daqui por fora. Tá? Depois para fazer você vai riscar, pega o esquadro. Nesse caso eu tenho 22 graus e meio aqui, ó, nessa parte, nessa outra parte, nessa e nessa aqui, ó, essas duas aqui é 45 graus. Essa e essa daqui é 22 graus e meio, que é a metade de 45 graus. Que são as duas mais usadas. 90 graus eu não tenho. Você pode também de repente fazer maior e pôr, por exemplo, uma de 90 graus aqui, ó.
tá? Isso vai de opção. Como é que você faz? Põe aqui, ó, o de 45 graus está aqui, risca, dá um risco em pé aqui, um outro ali e vai com o arco e serra mesmo devagarinho, ou um serrote fininho, e faça. Você vai ter um modelo que serve por algum tempo. Madeira ela vai alargando o buraco, mas serve por um bom tempo, tá? Arco e serra, se você não tomar cuidado, ele começa a andar muito como andou aqui, ó, tá? Então você tem que colocar. Se você não segurar a peça na hora que você corta, ela anda. E coloquei aqui 2 madeirinhas só para ter um apoio, porque se eu for cortar dessa forma aqui, ó, se eu for cortar dessa forma aqui, ela começa a movimentar, eu vou quebrar a serrinha, se for da serra boa, tá? E uma maneira melhor de cortar é encostar realmente aqui embaixo, em algum lugar firme. Aí sim, você vem aqui, tem que tomar cuidado, porque o forro, você vai colocar o forro, o rodaforro, da maneira que ele vai na parede. Ele vai exatamente assim na parede, desse jeito aqui, ó. Você tem o canto da parede e ele vai encostar aqui dessa forma. Vocês percebem que ele é bem fora de esquadro. Então na hora de colocar, você tem que olhar, porque quando você vai colocar, e aqui tem que virar ele de ponta cabeça. Então como seria o teto aqui, vamos supor que o teto seria dessa forma aqui, ó, desse jeito você vai colocar. Parede desse lado e teto aqui. Aí você vai ver se é interno ou externo. Se for cortar do lado de dentro, é por esse lado aqui, ó. Teria que segurar com a mão e cortar com a outra. Agora aqui que está o segredo. Então você não pode encostar e deixar aberto aqui. Você tem que encostar aqui, ó, tá? Se você cortar aqui vai dar errado. Então tem que cortar dessa forma. Feito isso daí, você vai travar. Você vai ter que travar e corta o outro lado. Então não deixa aberto, vai encostar aqui. Deixa aqui aberto, que aqui não tem problema. Você vai só travar aí você vai cortar. Os primeiros cortes, segure o arco, o peso do arco. Não vai de uma vez que ele vai enroscar. Segure o arco e vai embora. Encostar para cima. Procure fazer o movimento total do arco e serra. Tenta travar a peça. Se você não travar, ela vai lá, ela vai apertar aqui, ó, e ela não vai ficar, ela vai começar a enroscar. Então vai devagarinho, ó, procure segurar um pouquinho o peso, vai devagarinho. Procura usar a extensão inteira do arco. Quando ele passar por essa parte, ele vai ficar mais duro, que vai pegar só o filetezinho do PVC, aí ele vai ficar ruim de cortar. Aí você tem que segurar o peso. Ó, seccionou. Aí embaixo, se ele encostou para lá, volta ele um pouquinho para cá e tenta prender, tá? Mas prenda de maneira que você não entorta. Prende aqui, ó. Você tem a opção também de cortar corretamente sem forçar, é aqui, ó. Você pode chegar aqui, ó, com um grampinho e prender aqui, ó. Mas lá no corte, aqui perto do corte, precisa estar encostado aqui. Aqui pode ficar no alto nessa parte aqui, não tem problema. Então, com esse aqui você vai conseguir fazer. Eu consigo fazer de qualquer forma. Aqui ângulo em 90 graus fechado e ângulos em 90 graus aberto. Aí eu teria que cortar dessa forma aqui, ó. Então você tem a opção de cortar de várias formas, tá? Então fica essa dica aí, ó. Alguns depósitos de materiais de construções você consegue comprar, isso aqui tem de plástico, tá? Uma dica para você cortar a tala. No outro vídeo antigo tem essas dicas, tá? Mas eu, como estou fazendo um vídeo novo, voltarei a falar sobre isso. Detalhe, quem for ver o vídeo antigo, se eu tiver o vídeo antigo ainda, que foi gravado acho que em 2012, eu não lembro, acho que foi 2012 ou 2013. O primeiro dos vídeos, que são 3 vídeos antigos, o primeiro dos vídeos tem um trailer no começo que muita gente fala que eu não sei explicar porque eu pulo mesmo. Vai depois dos 5 minutos que é onde começa realmente o vídeo, tá? Eu corto porque é um trailer, eu marquei lá, mas eu acho que a anotação sumiu. Então, a melhor maneira de você cortar, não vai pegar isso aqui, por exemplo, se você for cortar, pisar em cima disso, você vai afundar aqui, então tome cuidado. Se você for cortar na mão dessa forma aqui, ó, de qualquer jeito, deixa eu cortar um pouco fora. Ela vai começar a fazer isso, você vai entortar ou quebrar a serrinha. Então, uma pecinha dessa, não precisa ser exatamente igual essa, ó. Uma madeira aqui, uma madeira ao contrário, você vem e encosta aqui,
E aí você tem um lugar para segurar, você não precisa se forçar tanto. E você vai cortar aqui, ó. Encoste teu dedo para começar no risco, você vai encostar teu dedo guiando a serrinha, segure o peso também dela até ela começar a cortar, ó. Vai de leve, segura o peso. Ela entrou no corte, aí vê esquadro aí seguindo o risco. Existe, você vai pegar o esquadro, faça um risco com esquadro, é melhor você fazer um risco com esquadro. Está cortado aqui, ó. Está riscado aqui. Aí para cortar é bem simples. Se ele for muito grande, calce para ele não tombar, senão vai estragar. Você tem que calçar na altura certa ou pôr no chão, cortar. No chão você não vai conseguir porque a serra precisa descer um pouco, tá? Então tem que ter um vazio aqui, ó. Aí segurou, é segurar aqui, empurrando para lá um pouquinho, ele entrou um pouco, segura o peso do arco. Aí você vai usar o arco inteiro, de lá, ó. Leva em movimentos desse jeito. Tá? Não tentando cortar de uma vez, vai devagarinho, segura o peso dele. A maioria pega isso aqui e fica assim, ó. Ele tenta cortar dessa forma. Ele só gasta o serrote ou a arco-serra aqui no meio. Então, você fizer menos, você vai fazer, você vai se cansar menos e vai cortar mais. A extensão inteira. Lógico, chegou aqui como ele é largo não vai dar, mas você pode usar toda a extensão. Você vai conseguir cortar perfeitamente. É só seguir o risco, ver o esquadro, tá bom a peça. Dica de como você pode cortar essas talas. Talas é essa lâmina do forro aí, ó, essa peça aqui. Quem ainda não descobriu, o nome disso aqui é tala. É normal em paredes elas fecharem, tá? Normalmente elas são retas, dá uma olhada, mas assim, dá uma olhada se ela não está um pouco curva. Que você existe, para encaixar dentro do rodaforro, ela tem um rebaixo. Então você tem aqui uns 25 milímetros, 22 milímetros, que você pode deixar um pouquinho folgado quando você pôr a tala. Então necessariamente não precisa estar encostado, ele pode ficar um pouquinho folgado, não muito, tá? Então você vai medir um lado, você vai aqui, nós temos, provavelmente ele existe um chanfro aqui nesse canto. Então se aqui você tem mais ou menos uns, deixa eu ver aqui, ó. Tem mais ou menos uns 2 a 3 milímetros desse lado. Vamos supor 2 a 3 milímetros entre a espessura do PVC desse do outro lado. Você pode descontar aí uns 6 milímetros do tamanho que você vai colocar para ele poder entrar. E mais 6 milímetros, ou seja, pode ser com volta de uns 10 milímetros, você pode cortar menor que a parede, tá? Então, mediu, meça a tala primeiro, veja se ela está 10 milímetros menor. Mais que isso, ela pode não entrar e ficar apertado e ondular depois. Muito menos que isso, corre o risco de ficar muito na ponta, não vai dar certo. E como é que se corta antes, em vez de cortar uma por uma, se ele vai fechando ou vai abrindo? Como é que você faz? No caso aqui, desse lado de trás de onde eu estou, na minha frente aqui, ó, nessa parte atrás da câmera, tem uma medida. E lá atrás, onde vocês estão vendo, tem outra medida. Lá, ela vai fechando, ela fecha em 30 milímetros lá atrás. Aqui é maior e lá atrás, tá? Então, como é que eu fiz? Eu cortei as talas, aí é fácil. Eu já medi, que eu tenho aqui 3 metros e pouco, dividido por 20 centímetros, que é a largura da tala, é mais ou menos 20 centímetros. Eu vou ter 15 talas. Aí é matemática. 30 milímetros dividido por 15 dá 2 milímetros por tala. Então eu corto as talas, corto um tamanho e vou cortando a outra a 2 milímetros. Ah, mas não preciso cortar isso. Então o que eu fiz? Eu cortei a cada duas, eu diminui 4. Eu coloquei 2 medidas, então seriam 2. Na números 2, que seriam as duas talas 2 e 2, eu tirei 4 milímetros a menos. E assim sucessivamente até chegar lá, porque aí deu. Aí eu não preciso cortar, já está tudo cortado. Mas faça teste para você não ter desagradável surpresa, tá? E na hora que eu cortei os milímetros, eu fiz uma coisa bem simples, que foi... Aí na hora de cortar, o que eu fiz? Eu cortei a maior. Então, vocês vão ver aqui que eu fiz uma escala. E eu não uso mais a trena depois. Eu só vou sobressaindo, por exemplo. Eu cortei a 1 e 2 com esse tamanho. Então, onde está 1, eu cortei 2 peças número 1, tá? Na outra peça, que eu fiz? Eu trouxe a peça para cá, ó.
essa escala que eu fiz aqui com a caneta e numerei tem 4 milímetros cada um. Então, a 1 e o 2 eu cortei com essa medida que está na frente, a 3 e a 4 menos 4 milímetros e assim sucessivamente, tá? A 3 e 4, a 5 e 6 nesse outro e fui indo até quando cheguei aqui no 8 eu tinha praticamente as 16 ou 15 ou 16 talas cortadas. Numerei as peças para pôr gradativamente, aí eu não preciso ficar usando a trena em cada uma delas. Legal? Então, eu usava essa daqui, vamos supor, eu cortei duas, aí encosto aqui, ó. Eu sei que as duas serão esse tamanho, aí eu risco a caneta na parte de lá do outro lado, na outra parte dessa peça aqui, onde eu tenho que cortar. Tá? Então eu fiz dessa forma. A ideia desse vídeo, além de eu fazer um vídeo novo, foi de mostrar uma outra opção. Lá nos outros vídeos tem a opção de você colocar com sarrafos grudados no teto, que poderia ser aqui. Quem não viu, olhe lá o vídeo, tem um sarrafo que eu parafuso no teto e depois eu grampeio com um grampeador manual mesmo as talas. Depois tem um com uma grade de sarrafo por baixo, deixando um vão. Você pode pôr isopor para eliminar calor, reduzir o calor, né, porque o isopor é térmico. E tem um outro com metalon, é tubo de metal, é ferro, tá? Chapas de ferro, tem as espessuras de vários tamanhos, então dependendo do tamanho que você vai fazer lá eu dou as dicas. E nesse aqui eu resolvi não colocar madeira, até comprei sarrafo para colocar, falei, poxa vida, como eu tenho uma moldura aqui que é do armário de cozinha em volta, eu não vou colocar madeira, eu vou pôr direto no teto. Então eu vou mostrar uma forma usando, em vez de usar bucha de nylon ou sarrafo, eu vou usar só isso aqui, como eu já usei em colocação de rodapé. Eu acho que já fiz teste, eu acho que vai ficar legal. E uma outra opção é você usar, vou mostrar para vocês. Irei mostrar para vocês uma opção usando a cola, tá? O adesivo da Heavy Dutch, da Tight Bond. Aqui, pessoal, esse aqui eu já colei, vocês vão ver que ele tem um buraco aberto ali, ó. Eu vou explicar o porquê que fica isso, ó. Existe um espaço